Você está ouvindo NetoCast, Direito, Tecnologia e Informação nas redes sociais. Salve, salve galera, bem-vindos a mais um episódio do NetoCast. Vocês podem acompanhar nossos podcasts pelo Facebook, Google Plus e também pelo Twitter, ou se preferirem, acessem diretamente o nosso blog no endereço www.josecastanhasneto.blogspot.com. Agradeço às pessoas que participaram e deixaram seus comentários em nosso blog, lembrando que vocês podem nos enviar as notícias de seus eventos, anúncios e sugestões pelo nosso e-mail drcastanhas@gmail.com. Este NetoCast chega até vocês com patrocínio de Empório do Bacalhau, que além da maravilhosa bacalhoada e bolinhos de bacalhau, serve uma imensa variedade de pratos à la carte, salgados ao forno e doces portugueses. Às quartas e sábados, servem a famosa feijoada light com guarnições de primeira qualidade. Empório do Bacalhau, preço justo, qualidade e simpatia é a nossa marca. O Empório do Bacalhau fica na rua Santo Amaro, número 382, telefone 3101-8105. Inclusive, é o local onde a nossa galera faz o happy hour todas as sextas-feiras até às 20 horas. Apareçam por lá e venham tomar umas geladas conosco. Seja um padrinho ou madrinha do NetoCast. Agora ficou mais fácil você apoiar o projeto do NetoCast. A partir de R$1 por mês, você ajuda o NetoCast a continuar trazendo informações e entretenimento para as redes sociais. Vejam também as recompensas para os padrinhos e madrinhas que colaborarem acima de R$5. O conhecimento é nossa melhor arma. Acessem www.padrim.com.br/NetoCast. Quero deixar meus agradecimentos aos padrinhos do NetoCast. Yuri Brauli, do MongeCast, o podcast de entrevistas e bate-papo que irá te levar para o patamar de sapiência de um verdadeiro monge budista. Acessem www.mongecast.com.br. Danilo de Almeida, do Doublecast, o podcast de músicas, resenhas e indicações de bandas que irão fazer suas caspas virarem mandiopan. Acessem doublecastpodcast.blogspot.com. Dan Endo, amigão lá do Japão com participação constantes em vários podcasts, inclusive no Giro NetoCast e também sempre presente lá no Boteco Virtual. Fabiano Cris, parceiraço da podosfera e que agregou em muito o NetoCast Esportes com seus comentários e considerações certeiras sobre futebol. Meus sinceros agradecimentos, pois suas contribuições são fundamentais para manter o NetoCast no ar. O conhecimento é nossa maior arma. Informações curiosas, tecnologia, comportamento e filosofia, principalmente a de boteco. Tudo isso e muito mais no Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Coloque o fone, dê o play e ouça direto pelo pudimcast.com.br ou pelo Spotify ou pelo seu player de podcast favorito. Pudimcast, o podcast mais gostoso da galáxia. Começa agora NetoCast Esportes, um papo informal sobre esporte em geral no cenário global. Alô, alô Brasil, alô, alô internet, eu sou Fabiano Cris e você está ouvindo o Giro de Esportes NetoCast. Apesar dessa crise, dessa pandemia de coronavírus, nós estamos aqui para emocionar o torcedor. Eu disse emocionar, eu não disse infectar o torcedor. Então, mais uma vez, vamos emocionar o torcedor. E estamos de volta em uma semana muito curiosa, muito sinistra, uma semana de explosão do coronavírus, uma semana em que todos os esportes do mundo foram cancelados, exceto aqui no Brasil. O automobilismo, o basquete, a NFL, etc.
tudo foi cancelado no mundo, mas aqui rolou campeonato estadual. Que lugar sinistro que a gente vive. Também, né? Mano Neto, rola a bola e vamos nessa. Meu amigo Neto, meu amigo ouvinte, você sabe como é o Brasil, né? Se o próprio presidente da República não se preocupa em dar exemplo para a população, quem dirá essas instituições ditas federações de futebol não vão ser elas que vão se preocupar. Portanto, rolou o campeonato estadual normalmente no Brasil. Em nenhum lugar do mundo aconteceu esportes. E é isso aí, o futebol brasileiro é essa bagunça. Mas hoje eu tô aqui para falar com você, amigo ouvinte. Na verdade, é sobre a terceira rodada do nosso querido e amado, do nosso querido e amado Campeonato Carioca 2020, e foi mais ou menos assim. E nossa rodada começa no sábado, quando o Resende recebe o Macaé. O Resende recebeu o Macaé lá no Estádio do Trabalhador, mas depois de muito esforço, depois de muito trabalho, viu Alexandro sem trabalho nenhum, como eu disse, marcar o único gol da partida. Seja assim, o dono da casa que tanto trabalhou para receber essa visita ganhou um presente indecoroso. Ou seja, Resende 0, Macaé 1. E nós tivemos também o Flamengo, outro patamar, que recebeu a poderosa Portuguesa da Ilha e quase assistiu uma zebra passeando no Maracanã. Pois é, amigo ouvinte, porque o Flamengo optou por jogar com seu time de reservas, né? E diga-se de passagem, são reservas de luxo. E passou um sufoco. A Portuguesa abriu o placar com o Alves, mas é isso aí, ó, placar final. Flamengo 1, Portuguesa 0, e o Boa Vista recebeu o tricolor praiano cabofriense e não fez questão de ser agradável com a visita, não fez questão nenhuma e acabou vencendo a partida por 2-0. Caio Dantas, inspirado naquela noite, marcou 2 vezes e garantiu a vitória. O placar final foi esse: Boa Vista 2, Cabofriense 0. E o Botafogo no domingo recebeu o Bangu e pôde ver, enfim, a estreia da sua grande contratação do ano. O japonês Honda estreou e de pênalti marcou seu primeiro gol pelo alvinegro. Mas tudo parecia uma grande festa, mas pelo Bangu, Rainer, que não foi convidado para essa festinha botafoguense, se destacou entre os zagueiros e jogou água no chope do alvinegro. E então a partida terminou desse jeitinho mesmo, um gostinho amargo pro botafoguense, 1 para o Botafogo, 1 também para o Bangu, olha só. E o Fluminense recebeu o meu querido e amado, porém triste e melancólico Vasco da Gama e não perdoou a fase. Porque o Vasco e o técnico Abel Braga decidiram poupar seus jogadores titulares por conta de uma partida pela Copa do Brasil que não vai acontecer, né? Mostrando assim, mais ou menos, como o nosso querido Abel Braga estava perdido no comando do Vasco. Então, Evanilson e Fernando Pacheco marcaram para o tricolor, que disparou na liderança do Grupo A. E sendo assim, o Vasco é o vice-lanterna e o nosso querido Abel não aguentou a pressão e após 3 meses no comando do Vasco, Abelão pediu demissão e não é mais o comandante da nau vascaína. Sendo assim, placar final, Fluminense 2, Vasco da Gama 0. E para finalizar a rodada, o tricolor suburbano Madureira recebeu o Esquadrão de Aço, também não perdoou, 2 para o Madureira, 1 para o Volta Redonda, né? Isso deixou Madureira na 2ª colocação do Grupo A. E por falar em colocação, vamos agora para a nossa classificação. Então nós ficamos assim. No Grupo A nós temos Fluminense, o tricolor carioca com 9 pontos. O tricolor suburbano Madureira com 6 pontos. O Esquadrão de Aço Volta Redonda com 4, Macaé com 3, a Esquadra Nau do Vasco da Gama decaindo com 2, já sem Abel Braga no comando, e Resende apenas com 1. E no Grupo B nós temos Flamengo com 9 pontos, Boa Vista com 6, Bangu e Botafogo com 4 pontos cada um, Portuguesa da Ilha com 3 pontos e Cabofriense não pontuou. Já naquele grupo sinistro que não tem nada a ver com nada, aquele grupo esquisito que só tem aqui no Rio de Janeiro, o grupo do rebaixamento, nós temos Americano com 9, América do Rio com 3 pontos e Nova Iguaçu não pontuou. Os jogos dessa rodada para esse grupo do rebaixamento foram todos adiados por conta dessa crise do coronavírus. Bom, eu vou falar aqui para vocês rapidamente os artilheiros do campeonato, né? Nós temos Gabigol com 8 gols, Gabigol do Flamengo, nós temos Caio Dantas do Boa Vista com 7 gols, nós temos João Carlos do Volta Redonda com 7 gols e nós temos Nenê do Fluminense
com 6 gols. Aqui, 6 gols. Amigo Neto, quero deixar um grande abraço a você. E lembrar para você, amigo ouvinte, que estaremos juntos todas as quartas-feiras aqui no Giro de Esportes NetoCast. E desejo a você e ao seu time de coração uma semana de muitas vitórias. Estamos juntos, continue seguindo o Giro de Esportes NetoCast. Tem muita coisa boa para rolar ainda. Aquele forte abraço e gol! Gol! Ei, ouvinte, está cansado dos dedões de Judas te apontando e julgando tudo que você faz e fala? Então chegou a sua hora de ser o juiz. No podcast Me Julguem, Lica Moon e Cristiane Navarro discutem temas atuais e de interesse geral com muito bom humor e racionalidade. E adivinhe só, elas e seus convidados estão lá para serem julgadas por você. Não é demais? Como se não bastasse, a Cris e a Lica ainda trazem assuntos rápidos do cotidiano com reflexões peculiares no Jura Cris e Fala Lica. Você não pode perder. O Me Julguem está disponível no Spotify e em todos os agregadores de podcast e também nas redes sociais. Me Julguem Podcast. Afinal, nós estamos aqui para isso. Você que tem o aplicativo PicPay instalado em seu smartphone, agora também pode realizar suas contribuições diretamente pelo aplicativo. A partir de R$1, você ajuda a manter o NetoCast no ar. Isso mesmo, menos que um cafezinho. Procurem por @NetoCast diretamente em seu aplicativo PicPay e ajude o NetoCast. Saudações. No dia 14 de março, no último sábado, teve o UFC Brasília lá no Distrito Federal. E foi um card atípico. Foi o primeiro até agora sem público, né? Por causa da situação do vírus que invadiu o mundo, né? O corona. E foi um evento esquisito, né? Porque você tá acostumado com o barulho do brasileiro, tal, da torcida, ver os lutadores adentrando lá o octógono lá, sem a presença do público, fica algo esquisito de ouvir. Me lembra até aquele disco do Metallica, um disco ao vivo que eu escutei uma certa ocasião, onde era ao vivo, mas o som do público foi suprimido na produção do álbum, né? Então o vocalista se comunicava com a banda, com o público, mas não havia retorno deles, os aplausos, a gritaria, aquela coisa, e tornou o disco bem estranho de se ouvir. E quanto ao evento, ele começou com a Bea Malek vencendo a Verônica, a venezuelana Verônica Macedo, por decisão unânime. Uma luta difícil para a Verônica, acho que ela não se adaptou ao clima seco de Brasília, parecia muito cansada. E a Bea Malek, bem mais alta que ela, acho que quase uns 20 centímetros, um pouquinho menos de 20 centímetros mais alta que a Verônica, que tem 1,60m, a outra tem quase 1,80m, então ficou difícil para ela vencer, mas mesmo assim conseguiu chegar até mesmo machucado, chegar ao final dos 3 rounds e perder a luta, mas com certa dignidade. Depois veio David Dvorak vencendo o Bruno Bulldoguinho por decisão unânime, o brasileiro, né? Tem muito brasileiro nesse evento. Marina Moroz venceu a Mayra Chetara por decisão unânime. Aí veio o primeiro empate, o único empate da noite, Rani Arraia versus Henrique Barzola. Depois veio o Eliseu Capoeira vencendo Alexei Kulchenko por decisão unânime. A brasileira muito simpática Amanda Ribas vencendo a Hanna Marcos por decisão unânime e dando uma entrevista bem simpática e até de certa forma engraçada. A última luta do preliminar foi o Brando Moreno vencendo o brasileiro Jussier Formiga por decisão unânime. Depois o card principal, foi mais interessante, né? Veio o Francisco Massaranduba vencendo bem o John Macadessi por decisão unânime. Depois o Nikita Krylov vencendo o brasileiro Johnny Walker, que era uma boa promessa, mas depois da derrota aí parece estar perdendo aquela vibração, aquele encanto, né? Ele mesmo reconheceu que errou muito nessa luta, vai tentar melhorar, porque se ele tiver mais uma derrota e uma má participação pode ser limado do evento. Ele perdeu por decisão unânime. Se cansou muito, provavelmente as condições climáticas devem afetar muitos esses atletas, né? Depois o Renato Moicano venceu o Damir Radzovic por finalização aos 44 segundos do primeiro round, muito rápida a participação do Renato. Depois os brasileiros Gilberto Durinho e Demir Maes enfrentaram, e o Gilberto Durinho venceu por nocaute aos 2 minutos e 34 segundos do primeiro round. Faz tempo que eu não vi o Demir Maes sendo nocauteado.
E a última luta foi outra luta interessante. Charles do Bronx vencendo Kevin Lee por finalização aos 28 segundos do terceiro round. E ele venceu o Kevin Lee com um ombro lesionado. Ele mudou de estratégia. Foi uma luta muito inteligente da parte do Charles do Bronx. Com essa questão do corona, o próximo evento do UFC vai ser o 249 no dia 18 de abril. E ainda com o local a ser anunciado. É um evento onde vai ter o Khabib Nurmagomedov e o Tony Ferguson. E o problema dessa luta é que se ela for cancelada, vai inviabilizar praticamente para esse ano o encontro dos dois, que já cancelaram 5 vezes esse encontro. O Khabib, ele, por ser muçulmano, ele vai ter o Ramadã, né, que é um evento, um ritual muçulmano que eles fazem, e é religioso. Então ele não abdica desse período de reclusão. E aí o Tony Ferguson acaba tendo que esperar mais um pouco. E essa luta provavelmente vai lá para a região de Dubai, por causa do clima, que é favorável para os lutadores, e o coronavírus não tem força para resistir às temperaturas daquela região. E com isso, 3 eventos foram cancelados. Eles tentaram manter o evento da próxima semana, que seria na Inglaterra, mas não foi possível. Resolveram cancelar, mesmo com a ajuda de outros eventos, como Cage Warriors, que vai acontecer na sexta-feira, que eles até se disponibilizaram a ajudar o UFC em algumas coisas, ou abrindo espaço para os atletas do UFC participar, ou cedendo atletas para participar do UFC, mas parece que não vai dar certo. Está muito em cima da hora, e o que vai haver? Tem atletas como o brasileiro Geraldo Espartano de Freitas, que se preparou durante 3 meses e gastou muita grana, que gasta muita grana para chegar, para entrar lá na noite e competir, e todo esse esforço acaba indo pelo ralo por causa do cancelamento do evento, e fica no prejuízo até aparecer outra oportunidade de lutar. E isso também repercute em prejuízo para a própria empresa, que eles têm contratos, têm pagamentos, tem todas aquelas coisas, embora os atletas só ganhem se lutar. Mas mesmo assim atrapalha todo o calendário do evento. Eventos que terão agora no próximo final de semana será esse Cage Warriors, que vai ser lá em Manchester, lá na Inglaterra, e um lá na Polônia, que é o KSW 53 Fight Code, que vai ser lá na Polônia, num lugar chamado Atlas Arena, na região de Lodz. E por hora vai ser só. Muitos eventos, tudo quanto é programação no mundo está sendo cancelado, nas regiões onde o vírus está bem incisivo. Aqui em São Paulo estão planejando fechar até as lojas agora a partir de sexta-feira, parte do comércio ser fechada pela prefeitura, só ficar os mercados, farmácias e coisas de primeira necessidade. Outros tipos de comércio serão fechados. Então até a próxima, quando surgir eventos. Tenistas em Ação. Uma sacada de podcast. Aproveito também para informar que o NetoCast está disponível no Spreaker, no SoundCloud, no iTunes, e também temos o nosso canal lá no YouTube. Basta procurar no YouTube por NetoCast e lá você terá o áudio de nossos podcasts também em forma de PowerPoint lá com o áudio e com os avisos e imagens relativas ao podcast do dia. E aí galera, beleza, caras? Aqui sou eu, Cláudio Dragão Dourado, junto com Maverick, o velho, e a Liv Cat, a chata. E a gente tá aqui pra apresentar pra vocês o Omega Cast, um podcast maluco, informativo, binário por natureza. Não, um podcast onde a diversão e o entretenimento são levados ao limite. Então não deixe levar o seu ego e ouça a gente. E você pode nos acessar no omegastation.com.br.
O NetoCast também está no apoia.se. Apoie o nosso projeto a partir de R$1 por mês acessando apoia.se/NetoCast. Veja também as recompensas para os apoiadores que nos ajudarem a partir de R$5 por mês. apoia.se/NetoCast. Suprabá, povo! Para você que quer conhecer podcasts novos ou conhecer um pouquinho mais sobre o seu podcast favorito, venha para o MongeCast, onde nós entrevistamos o convidado para falar um pouco mais sobre o projeto dele, a vida dele e tudo mais. E, no final, a gente convida ele para meditação, um quadro livre que eu monto conforme o convidado do dia. Então, para você entender um pouco melhor, mongecast.com.br, acesse e ouça. É isso aí. Gostaram do episódio de hoje? Então acessem www.josecastanhasneto.blogspot.com. Lá vocês verão a aba de contribuições para que possam ajudar o projeto do NetoCast a se manter no ar. Façam como a Renata de Recife, Paulo de Fortaleza, Reginaldo de Curitiba e outros. Seja um patrono do NetoCast e ouça nossos agradecimentos nos boletins especiais aos colaboradores. Todas as faixas musicais utilizadas neste podcast, seja como fundo musical ou encerramento, possuem licença Creative Commons ou Royalty Free, sendo que as fontes e seus links estão relacionadas no post. Bom, é isso, galera. Quem tiver interesse em anunciar aqui no NetoCast, basta nos enviar um e-mail para drcastanhas@gmail.com que remeteremos as quantidades de anúncios e os valores. Vamos ficando por aqui. Eu sei, galera, eu sei. Amanhã tem mais. Não esqueçam de seguir o nosso blog www.josecastanhasneto.blogspot.com e curtir a nossa página no Facebook www.facebook.com/NetoCast podcast, tudo minúsculo e emendado. Ou se preferirem, acessem diretamente a barra de pesquisa lá do Facebook, procurem lá NetoCast, tudo em maiúsculo. Assim que vocês visualizarem nosso alto-falantezinho branco e vermelho, acessem a página, dêem um curtir e ajudem o nosso programa. Além das redes sociais, Facebook, Twitter, o NetoCast também está disponível no Spreaker, Spotify, iTunes, nos agregadores para Android e aplicativo podcast para iPhone e iPad. Basta procurar por NetoCast nestas plataformas, assinar e acompanhar gratuitamente nossos episódios. É isso. Um abraço a todos e até o próximo episódio do NetoCast. Fui!